A plateia reduz. Eu costumo dizer que vem nós os espíritos, mas até que vem os encarnados também. Vamos tentar, então, desenvolver esse assunto, né? Tolerância, indulgência e tolerância, dentro daquilo que nós temos na doutrina espírita. E, para começar, eu acredito que todo mundo aqui sabe que a nossa reencarnação, ela é planejada, né? Então, certas coisas são pré-determinadas. O lugar onde a gente vai nascer, a família e, sobretudo, muitos reencontros com espíritos que já conviveram conosco em outras vidas. Então, isso acontece muito, com frequência, seja no seio da família, seja nos reencontros fora da família. Mas eles estão sempre acontecendo, inclusive dentro da casa espírita, né? Nós conhecemos pessoas que foram entes queridos nossos de outras vidas. E nesses reencontros, como nós estamos numa fase de desenvolvimento moral e de desenvolvimento de virtudes, acontecem muitos choques, muitas situações em que nós somos colocados em prova, porque nós ainda estamos nessa situação de ter que provar para nós mesmos e consolidar, como diz Emmanuel, consolidar os progressos já feitos. Tá? Naquela obra do André Luiz, Psicografia do Chico, No Mundo Maior, o André Luiz, que é como se fosse um repórter do mundo espiritual, ele nos fala de algo que é dito para ele, que a nossa mente, nosso corpo mental, é como se fosse um edifício de 3 andares. No subsolo, no primeiro andar, está o nosso subconsciente. O que é o subconsciente? É onde nós temos as memórias de situações que nós já vivemos em outras vidas, e dessa vida também, mas que estão lá guardadas, meio escondidas. Principalmente com relação ao que envolve outras encarnações, nós temos, por exemplo, muitos traumas, situações que nós vivemos e que nos traumatizaram. Isso fica lá no subconsciente. Por exemplo, numa determinada encarnação, fui jogado no penhasco. Aí chega aqui, eu pego o elevador, vou para o 10º andar, eu tenho um pavor, e você não sabe de onde vem aquilo. Isso às vezes está ligado a uma experiência anterior. Aquilo está no subconsciente, esse primeiro andar. Nós temos o consciente, que são as memórias do momento, da vida que nós estamos passando, isso é fácil de entender, e tem o superconsciente, que aí é a nossa ligação com o eu superior, com as forças mais elevadas, né? Aquele momento que a gente faz uma abstração e nos colocamos em contato com a espiritualidade. No dia a dia, nesses encontros que nós temos com esses seres que já conviveram conosco, muitas vezes nós temos as situações que são os gatilhos, que fazem com que desponte em nós um sentimento que está lá guardado no subconsciente. E aí vem as provas, porque se eu, por exemplo, tenho na minha índole, algo do ponto de vista moral, que eu tenho repetido essa falha, pode ter certeza que vai haver uma situação nessa encarnação que você vai estar de frente com aquela situação de novo, para ver se você vai repetir o erro, aí é a prova. Ou se você vai mostrar que tem um processo de progresso já consolidado, onde dessa vez você vai vencer aquilo. Né? Por isso que é um planeta de provas e expiações. Esse reencontro com essas situações, com pessoas, é fundamental para o nosso progresso. Tá? E aí vem a questão da indulgência, porque se eu... aqui, por exemplo, dentro dessa casa, puxa um cigarro ali fora e aqui não pode fumar, né? Alguém, de repente, vai chegar para mim, Roberto, não pode fumar aqui, né? Não vai fumar lá fora. Como é que eu vou reagir a isso, né? Eu vou querer, tem uma certa tolerância, eu errei, né? E existem situações, quando a gente se relaciona com os outros, que a gente começa a perceber no outro certas situações, certos comportamentos, que aí qual é o nosso normal? Nós somos muito críticos, somos muito de apontar o dedo, né? O que seria indulgência? Então se a gente for olhar no dicionário, indulgência está ligada a perdão. Então você vai ver lá uma situação ligada à igreja,
onde a igreja vendia indulgências, era tipo um perdão que você pagava para ver. Eu era um nobre, eu era lá um cara de um castelo qualquer, cometia um erro, eu ia lá e pagava, e tinha o perdão, tinha até um papel, recebia uma indulgência. Já viu que os camponeses nunca tinham essa indulgência, nunca tinham dinheiro para pagar nada, né? Só os nobres é que tinham a indulgência, o perdão. Então você vai ver essa indulgência lá no dicionário. E tem o perdão. Mas, no sentido evangélico, naquilo que os Espíritos falam, aqui nesse capítulo que fala da indulgência, do bem-aventurados misericordiosos, se você for lá no Livro dos Espíritos, a pergunta 886, uma das mais conhecidas, qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus? A resposta: benevolência para com todos, ser bom o tempo todo, ser bom, né? Indulgência para as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. Se indulgência sempre fosse perdão, eu não ia repetir. Benevolência, perdão e perdão. Porque a indulgência tem outro sentido. Tá? Qual é o sentido da indulgência? Daquilo que a gente vai tentar entender agora. Uma pessoa tem imperfeição. Você reconhece que essa pessoa, fulano está pisando na bola nesse quesito. Né? Na sua concepção, que isso é outra coisa, né? Nós fazemos uma noção do que é certo e errado, mas verificamos que aquela pessoa, do lado moral, principalmente quem está falando, está se desviando do caminho. Mas aquilo não me atinge. Eu só verifico que aquela pessoa está fazendo isso de errado. Mas não tem nada a ver comigo. Como que eu vou reagir a isso? Eu vou aceitar o erro que essa pessoa está cometendo. Não vou ser conivente com o erro, não tem nada a ver com isso. Mas eu vou entender que aquela pessoa está num estágio que ela ainda faz aquilo. Como é que os espíritos superiores veem a gente aqui, nos tratamentos e tudo? Nós estamos errando o tempo todo, eles são indulgentes conosco. Eles não ficam nos julgando, apontando o dedo, porque eles entendem que nós estamos numa faixa evolutiva que a gente ainda erra muito. Estamos tentando acertar. Então, eles são indulgentes com relação a nós. E nós temos, e aí que Jesus fala, né, que ser indulgentes com relação aos outros. Nós precisamos entender que as pessoas erram, aceitar esse erro, sem julgar, como ele dizia, né, sem olhar o cisco no olho do irmão, sem ver a trava no seu olho. Né? Então, se nós queremos que sejam indulgentes conosco, nós temos que ser indulgentes com relação aos outros. Indulgência não seria não valorizar a deficiência do nosso próximo. Também isso, claro. Porque a gente realça isso, fica apontando o dedo. A palavra indulgência, eu acho que se aplica exatamente a isso. Ser tolerante com o outro. Isso, tudo que a gente identifica no próximo, que a gente não vê na gente, mas vê em todo mundo, né, é uma atitude de tanto caridade. Poxa, sei que a pessoa tem N deficiência, não vou valorizar aquilo, e se eu puder, ainda vou ajudar a encapar essa situação. Exatamente como os espíritos superiores fazem conosco. Sim, e só vou chamar a atenção se realmente é uma coisa que corra risco para o próximo. Essa deficiência do nosso companheiro, da nossa companheira. Eu entendo dessa forma. Mas aí, não, você pode ampliar esse entendimento de várias formas, isso está perfeito. Né? Então, essa compreensão com relação ao erro do outro, né? Essa aceitação, esse entendimento de que ele está cometendo aquele erro, se é que você já não comete, porque às vezes você está julgando, né? E você faz a mesma coisa. Mas aquilo não te atinge e você entende e aceita, sem apontar o dedo, sem querer, e tentando ajudar a pessoa se for, né, possível. Isso é indulgência. Agora, se esse mesmo erro te atinge, uma coisa a pessoa está fazendo algo que não te atinge, mas agora aquilo atinge você é prejudicado. Aí essa atitude de aceitação seria o perdão. Né? Porque agora você é prejudicado. Então você tem que perdoar. Porque é fácil você ver a pessoa errando e você aceitar. É mais fácil, né, eu diria, do que se esse erro for contra mim. Mas no dia a dia, nós somos igual um radarzinho, né? Nós estamos sempre vendo a atitude das pessoas e normalmente nós somos severos
na avaliação do outro. Nós somos muito tranquilos com relação à nossa avaliação. É como se a gente não tivesse imperfeição, como se a gente não machucasse ninguém. Não é bem assim, né? Então, benevolência, ser bom, ser indulgente, ter essa aceitação, que ele comentou, e outro passo, quando algo me atingir, eu tenho que perdoar. É outra condição. Hoje tem pouca gente, fica à vontade, né? Quando há muita gente, Só complementando. Sim ou não? Se concorda, eu não quero entrar nisso aí. Na realidade, é respeitar a individualidade do outro. também, né? Porque, na realidade, quando nós julgamos, nós não estamos desrespeitando a individualidade do outro, que é o grande mal da humanidade. Aí que vem o problema do orgulho. Porque nós nos julgamos alto. Eu sou caridoso, viu como eu sou uma pessoa humilde, eu uso roupas simples, é um orgulho. Quer dizer, é caridoso, mas fala para todo mundo sua caridade. São certos temas perigosos dentro da nossa cabeça. Parece temas simples, mas é complicadíssimo, muito complexo para botar dentro da nossa cabeça. Até porque cada um de nós tem uma construção mental. Cada um de nós vê a vida de uma maneira. Que é certo, que é errado, que gosta, que não é. Então nós fazemos uma concepção, ficamos presos dentro daquilo. Aí nós viramos um juiz de tudo que está acontecendo à nossa volta, dentro da nossa concepção. Por isso que é muito complicado também, porque... É um tema complicado para esse trabalho, porque mexe com o emocional totalmente. Totalmente. E nessa vida de relação, é um desafio essa questão de você aceitar o outro. Na verdade, está falando de aceitação também, né? Vamos tentar avançar um pouquinho para frente. Bom, tolerância, aí está do dicionário, é um termo que vem do latim tolerare, que significa suportar ou aceitar. A tolerância é o ato de agir com condescendência e aceitação perante uma ação de outrem que reconhecemos como erro essa ação. Então você tolera, você aceita, né? Aceitar e compreender o erro de outro cometido contra a nossa pessoa, que nos prejudica ou causa dor, sem desejar o mal dessa pessoa, isso seria o perdão. A pessoa errou, agora é contra mim, ela não está lá, eu não estou detectando algo que ela está fazendo que eu reconheço como errado. Agora o erro é contra mim, está me prejudicando, né? E aí, o que seria o perdão? Ter essa aceitação, sem desejar o mal dessa pessoa, né? Como diz aqui no Evangelho, no capítulo referente a isso. Não é que você vai sair dando beijinho e abraço à pessoa que erra contra você. O coração não bate da mesma maneira com relação a alguém que te prejudica, quando bate para alguém que é teu amigo, está te ajudando às vezes. Conforme a gente evolui, vai bater igual sim, mas no nosso nível há uma diferençazinha de sentimento com relação à pessoa quando a pessoa comete erro contra nós. Então, o perdão seria essa atitude, né, de amor com relação à pessoa, no sentido de entender que a pessoa está errando contra você e você não ter desejo de vingança, você não querer o mal da pessoa, até orar pela pessoa que te prejudicou. Isso tem assim, do ponto de vista moral, um valor muito grande. Até porque o perdão quebra os elos. Que o grande problema, quando a gente não perdoa, é que você cria um elo energético para aquela pessoa. Principalmente quando você quer o mal da pessoa. E você desencarna, pode ter certeza que vai voltar e situações vão acontecer porque você tem que quebrar aquela corrente. Essa corrente, esse elo só é quebrado com perdão. Quando você está todo desprendido de qualquer sentimento ruim com relação àquela pessoa. Tá? Bom, aí vem a passagem do Evangelho, aí eu separei só alguns trechos, que são 3 das instruções dos Espíritos, tem essa de José, Espírito Protetor. Olha como é que ele vai falar. Espíritas, queremos hoje vos falar da indulgência, esse sentimento tão doce e fraternal que todo homem deve ter para com seus irmãos, mas que tão poucos praticam. Eu já falo, para vocês é difícil. Poucos praticam isso. A indulgência não vê os defeitos
alheios, e se os vê, evita comentá-los, né? E divulgá-los. Oculta-os, pelo contrário, evitando que se propaguem, e se a malevolência os descobre, tem sempre uma desculpa à mão para os disfarçar. Mas uma desculpa plausível, séria, e não daquelas que, fingindo atenuar a falta, a fazem ressaltar com pérfida astúcia. O que acontece muito? A gente vê uma pessoa errando e já vai logo, pô, você viu fulano, como é que está? O Roberto, o que ele está fazendo? Fala lá na frente da palestra, olha o que ele está fazendo ali, né? Ó, avisa aí que o Roberto não é aquele cara, não. Como se eu fosse perfeito, alguém aqui fosse perfeito, né? Então, essa tolerância, né, essa indulgência, ela é necessária no dia a dia. Porque nós estamos mais ou menos no mesmo nível, pequenas diferenças, estamos tentando acertar, e se não dermos um desconto para o outro, que seria outra coisa, dá um desconto para outra pessoa que erra, porque ela vai errar e você vai errar também. As pessoas precisam te tolerar, né? Eu erro, né? Aí vamos para a situação da vida dentro de casa, de família. Qual marido e mulher que não tem que tolerar, se adaptar um ao outro? Né? São sempre iguaizinhos? Nós somos diferentes em vários aspectos, até porque o nosso subconsciente, aquilo que eu falei no início, vai deixar vir à tona situações que são nossas, de vivência de milênios, às vezes. Eu trago uma imperfeição moral que às vezes eu venho repetindo, e na vida dois, e quem são esses dois? Podem ser espíritos que se gostam muito e que fizeram um pacto de reencarnar, a espiritualidade aproximar e casaram, pode ter sido inimigos lá de trás, que também foram aproximados e na flor da idade e tal, mais jovens se atraíram, mas que no fundo já viveram antes conflitos. Isso vale para a relação de pais e filhos também, né? Quanto problema que eu tenho visto de filhos, de pais que não se falam, o filho não se abre para os pais porque não confia, estão sempre batendo de frente, problemas sérios, e hoje em dia, com as energias mais pesadas, a vibração, que a gente está nessa fase de transição, de mudança, muita gente em processo depressivo, então, muitas vezes falta confiança um no outro, né? E falta tolerância, principalmente dentro de casa, no lar. É um desafio. Indulgência é um desafio para todos nós. Então, sempre que a gente detecta o mal no outro, como é que a gente vai reagir? Vamos refletir sobre isso, pega o Evangelho, ler, mas vamos tolerar um pouquinho, né? Vamos dar um desconto para a pessoa, mesmo que na hora haja um atrito, mas isso vai passar. Você tem que aprender a conviver. E olhar para dentro de você e perguntar o que eu estou fazendo com relação ao outro. Porque é fácil olhar no outro, difícil olhar para nós. Onde eu sou uma pessoa intolerante? Onde que eu estou sendo desagradável? Onde que eu estou machucando o outro? Às vezes em pequenas coisas que eu vou repetindo, por causa do meu orgulho, por causa daquela índole que eu trago de várias encarnações, que eu estou tentando desenvolver aquilo. Então, isso é um trabalho constante. Daí, aquela história da reforma íntima, de vir à casa, assistir palestra. Porque a palestra é para quê? Para a gente refletir. Eu estou falando aqui, mas eu tive que pensar nesses assuntos todos. Eu estou falando para mim também, né? E tem vasta literatura aí para vocês estudarem, daí a importância do estudo. Aí vem os tratamentos. A gente quer que a espiritualidade ajude a gente, mas a gente não se ajuda às vezes. Nós temos que nos ajudar. Eu costumo dizer que vocês, fala assim como se eu não estivesse aqui, vocês são tão espíritos como os espíritos que atendem aqui na casa. O Dr. Hermann, vocês são tão espíritos como ele. A diferença, ele já deu passos à frente. Né? A tolerância, a indulgência, ele vê a gente como se fosse criança espiritual. Quando uma criança te dá um chute na perna, na canela, você não tem uma certa tolerância com ela, porque é criança, ela não é. Se for um adulto, é diferente. Vai te dar um chute na perna, mas se for uma criança, porque você entende que ela está numa faixa evolutiva. Eles nos veem assim, como crianças, então tudo que a gente faça, eles vão entender. Não vai passar a mão em cima da cabeça, não, porque ele sabe que tem a lei de causa e efeito, ele vai te dar força, ele vai te orientar, vai te passar energia boa, agora depende de você.
No fundo, tudo depende de nós, mas como espíritos, nós somos tão espíritos como eles. Então nós temos todo o potencial, isso eu quero dizer, todos vocês, de superar tudo. Essa vida é uma experiência, é um momento. Nós não somos esses corpos, né? Vocês não são esses corpos. Vocês são muito mais do que isso. Vocês são filhos de Deus, uma luz, uma energia, que está num processo de construção interna. O único destino que existe para vocês todos é um, só um, é ser feliz. Esse é o objetivo de Deus, tornar todos felizes. Como? Através do conhecimento e através do amor. São as duas asas do Espírito. Nenhum Espírito é plenamente feliz se não tiver o conhecimento pleno e se não tiver o amor. Sendo que o amor, no sentido evangélico, é o conjunto das virtudes. De perdão, de indulgência, de humildade, de caridade. Tudo aquilo que está no Sermão da Montanha, né? Pureza de coração. A pessoa que é indulgente, ela já tem uma certa pureza de coração, está nesse caminho. E a felicidade significa, não especificamente, ter coisas materiais, ter o desejo de ter tudo, família. A felicidade é você estar uma vida bem. sexual satisfatória. A felicidade lá se está falando é espiritual, não tem nada a ver com materialismo. Aliás, se a felicidade tivesse do lado material, no momento eu estaria bem feliz, sabe? Eu estou num momento difícil do lado material. Não tem nada a ver. Você, como ser espiritual, você tem que se ver além da matéria. Eu costumo dizer o seguinte, o mundo espiritual, tem aqueles chavões que a gente fala, né? Esse é um dos meus chavões. A gente vê o mundo espiritual como algo sobrenatural, não é. É parte da natureza. E o mundo espiritual não é o mundo dos mortos. Não existe mundo dos mortos. No fundo, não existe o mundo dos mortos. O mundo espiritual, o mundo dos espíritos como nós, que estão nesse momento fora da matéria densa. Estão com o seu corpo espiritual, naquelas construções desse outro plano, que são de matéria. Esse corpo espiritual, ele é matéria, só não é essa matéria aqui, da tabela periódica. E hoje a ciência já reconhece que a matéria está muito além essa matéria aqui, para quem não sabe, que tem lá na tabela periódica, isso é ciência, tá? Tem espiritismo não. Ela é só 5% da matéria do universo. Eles já sabem, já detectaram que existe uma outra matéria, eles chamam de matéria escura, tem a energia escura, que é 95% compõe o universo. Ela não é detectável pelos instrumentos, mas como é que eles veem isso? Por deduções matemáticas, as leis de gravitação, elas não se explicam apenas pela matéria, por essa matéria, e já conseguem medir. Aí eu pergunto, não poderia ser as colônias espirituais, o corpo espiritual formado por essa outra matéria? Com certeza tem algo a ver, tá? Então, ver as coisas pela ótica da matéria densa é limitar a existência do espírito. Então a felicidade não está ligada a isso. A felicidade está muito ligada a você estar de bem com você mesmo, você se amar, você se respeitar, se valorizar, saber que você, aliás, quando você mais se volta para o bem, melhor você se sente, melhor você encara as dores, melhor você encara as dificuldades. Você sofre, mas você está de bem com você. É a tal história, você pode estar num lugar horrível, você pode estar numa caracolândia, mas se você está bem, você vai estar bem lá. Você vai sentir a energia, mas você está de bem com você. Agora, se você está mal, num processo depressivo muito acentuado, sem se amar, né? Querendo morrer, etc., você pode estar na praia mais bonita, todo mundo feliz, você está vivendo um inferno interior. Então a felicidade está muito ligada ao teu estado interior. Como você se sente perante a vida, com relação a Deus, como você se ama, como você entende a vida, né? E quanto mais a gente evolui, essa visão se amplia. O universo, a vida material deixa de ser tudo, porque para muita gente a vida material é tudo. O ente querido morreu, desencarnou, com aquele corpo lá, a pessoa pensa assim, nunca mais vou ver fulano. E esse corpo não, mas ver você vai. Se você tem um elo de amor, por isso que eu costumo dizer, né? Você perdeu a sua mãe, perdeu o seu filho, não perdeu, está achado. Né? Se não reencarnou, está no plano espiritual. E se vocês se amam mesmo, vai haver o reencontro. Porque Deus não mata seus filhos
e Deus não afasta aqueles que se amam. Então a gente tem que tirar a visão material da vida e ampliar essa visão. Tá? Bom, agora João, outro espírito, né? Sede indulgente para as faltas alheias. Está sempre falando das faltas alheias. Não está falando de nada que nos atinge. Aí seria o perdão. Sede indulgente para as faltas alheias, quaisquer que sejam. Não julgueis com severidade, senão as vossas próprias ações. E o Senhor usará de indulgência para convosco, como usastes para com os outros. Pai nosso, perdoai as nossas ofensas, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos ofensores, aos nossos devedores. Né? Então, nesse processo evolutivo, muito mais do que ficar vendo a falta do outro, nós temos que olhar para dentro de nós. Aí vem aquela história da reforma íntima, né? Sem martírio, sem você também ficar, eu erro, eu sou isso, eu sou aquilo, porque isso é a pior coisa que tem. Aí vem a história do... seria o auto-perdão nesse caso, né? Nós erramos, e às vezes, dentro dessa questão dos traumas, nós temos traumas de coisas, de erros que a gente cometeu, a consciência pesa. E quanto mais a gente evolui, qualquer coisa que a gente faz, mais pesa. A gente sente o peso do erro que a gente cometeu. Né? Então nós temos que aprender também, é complexo esse processo da evolução, de autoaceitação, é assim mesmo, nós estamos numa fase em que nós temos que dar um clique na mente, aproveitar essa encarnação para realmente usar mais a mente. Nós estamos pouco habituados a usar a mente, a nosso favor, nós usamos muito contra. Né? Para que nós entendamos o objetivo da vida. Afinal de contas, o que vocês estão fazendo aqui? Alguém aqui já pensou qual é o meu planejamento reencarnatório? O que eu já consigo entender da minha reencarnação, do que eu estou fazendo aqui? Por que eu fui colocado nessa família? Por que fulano é assim? Que situação que eu enfrento? Quais são os dramas? Quais são as coisas que me fazem sofrer muito ainda? Por que eu sofro? Né? E por que eu não supero isso? A reencarnação de cada um aqui, cada um de vocês tem uma história, cada um de vocês é como se trouxesse um livro. Todo mundo aqui tem um livro, onde o que está escrito, daqui para trás, são todas as vidas que vocês já viveram. Hoje vocês estão escrevendo mais uma linha. Olha que dia bom hoje, vieram aqui na Cris, com chuva, né? Choveu para burro, deu vontade de ficar na cama, mas não, vou lá, vou ou não vou, aí vieram. Olha que coisa boa, né? Porque estamos juntos aqui refletindo sobre um assunto muito importante. Tá? Então, já em vocês têm que ver a vontade de acertar. Né? Pô, eu já estou querendo acertar, quero algo melhor para mim. Olha que coisa boa. É assim mesmo. Na encarnação a gente vai construindo. É uma colcha de metal. Cada dia é uma costura a mais. Né? Então, nós estamos nesse processo de nossa construção. Mais uma, essa mais comprida um pouco. Como é que é o nome? Do Fetre, bispo de Neveu, é isso? De Bordeaux, tudo foi na França, né? Queridos amigos, sede severos para vós mesmos. Viram a similaridade das mensagens? Pensamento mesmo, ligado à espiritualidade superior. Indulgente para as fraquezas alheias. Esse aí já está vendo o erro como fraqueza, né? Fraquezas alheias. Essa também é uma forma de praticar a santa caridade, que bem poucos observam. De novo, bem poucos. Todos vós tendes mais tendências a vencer. Aquela índole, aquilo que está lá no subconsciente, que a gente traz. Defeitos a corrigir, hábitos a modificar. Todos vós tendes um fardo mais ou menos pesado para alijar, para subir ao cume da montanha do progresso. Por que, pois, ser tão clarividente quando se trata do próximo, e tão cegos quando se trata de vós mesmos? De novo, né? Quando deixareis de notar no olho de vosso irmão o argueiro que o fere, sem perceber a trave que vos segue e vos faz caminhar de queda em queda? Crede nos espíritos, vossos irmãos. E essa mensagem continua. Então a tônica é sempre a mesma, né? Porque vê tanto o erro nos outros, se você não para pensar no que você faz. É o que Santo Agostinho, né, responde aquela pergunta, 919, quando Kardec pergunta a ele, qual é o meio mais a gente perceber o nosso progresso? Ele fala, faz o que eu fazia quando estava encarnado. Ao fim de cada dia, eu
meditava, pensava nos erros que eu cometi, não só no mal que eu fiz, mas no bem que eu deixei de fazer, eu procurava corrigir isso. Ele estava sempre... Isso é a reforma, é o esforço, né? A gente tem que tentar fazer isso, se não diariamente, como Santo Agostinho, mas não deixar isso de lado, né? Nós temos que nos vermos como seres espirituais e aproveitar a vida, aproveitar a encarnação, para refletir. Às vezes o erro, a dificuldade financeira, doença, etc., é uma oportunidade. A gente nunca vê como oportunidade. Porque você pode estar doente e estar encarando aquela doença muito bem. Puxa, do ponto de vista espiritual, essa doença é uma bênção, né? Eu sempre dou um exemplo, não sei se eu dei aqui antes, do Christopher Reeve. Quem é o Christopher? Foi aquele super-homem. Bonitão, forte, novo. Se ele vem no Barra Shopping, pô, super-homem, nem consegue andar na rua. Um dia, andando no cavalo, equitação, ele cai. E tem um problema na coluna, ele fica na cadeira de roda. Lembra o nome dele? E ficou tetraplégico, tinha até uma haste aqui, e ele falava, ele começou a usar a influência dele, a fortuna dele, ao invés de ele ficar se martirizando, Deus não fez isso comigo, ele começou incentivando as pesquisas de célula-tronco lá nos Estados Unidos. Ele influenciou tremendamente isso, ele agiu muito em favor das pessoas que estavam na situação dele. Aí eu costumo dizer que ali ele passou a ser o verdadeiro super-homem, porque ele antes era um super-homem de mentira. E essa queda, essa aparente desgraça para ele, porque logo depois ele desencarnou, do ponto de vista espiritual, isso deve ter impulsionado muito ele para frente. Então o que a gente às vezes vê como uma desgraça, olhando a linha da vida, essa encarnação como um pontinho, para ele aquilo ali fez muito bem. Talvez nem ele tenha percebido isso agora no corpo espiritual, se ele tinha alguma coisa para limpar ali, ficou ali, porque o corpo físico é isso, né? É como se fosse um mata-borrão do perispírito. Às vezes um tumor e tal, você está colocando para fora energias pesadas que você tem no corpo espiritual. Até um câncer, difícil falar isso, hein? Eu que sou um medroso, falar que corta a gravação, eu me borro todo para dor, né? Sou meio fraco para isso, mas a pessoa, às vezes, que tem um câncer, está sofrendo e ela suporta aquilo ali de forma firme, né? Bem-aventurados os aflitos, pois serão consolados, ela pode estar dando um salto, ela enfrentando aquela dor com coragem muito grande, né? Então, o que é dor, o que é dificuldade, muitas vezes é oportunidade também para o espírito. É uma coisa que vai passar, tudo vai passar. Queria saber, tem erros, defeitos, problemas, principalmente psicológicos, psiquiátricos, que não se resolvem só em uma reencarnação, se resolvem em várias? Isso acontece? Acontece. Hoje nós trazemos problemas que eu como subconsciente, que a gente às vezes vem arrastando há muito tempo, né? O perispírito, ele grava tudo, os nossos atos, né? Vou dar um exemplo clássico. Se numa encarnação atrás eu dei um tiro na cabeça, o corpo físico morreu, eu estourei a cabeça, mas no meu corpo espiritual, aquilo ficou gravado. No cérebro perispiritual. Porque o corpo espiritual é um corpo vivo, com órgãos. Incrível isso. Como é que é a fisiologia? A gente não sabe, isso não foi informado ainda. Dizem os espíritos que tem algumas diferenças no campo digestivo e no campo sexual. No restante é bem parecido. Inclusive no mundo maior, nesse livro que eu estou citando, ele compara o cérebro físico com o cérebro espiritual. Então, eu dei um tiro na minha cabeça, eu danifiquei o meu cérebro perispiritual pela ação do pensamento, pela vontade, não pela bala, mas aquela vontade de destruir esse campo aqui para eu me matar, gera um desequilíbrio, uma descompensação vibratória, vamos dizer assim, do corpo espiritual. Eu desencarnei, eu estou com esse campo danificado. Na hora de reencarnar, que eu vou moldar um outro corpo físico, onde entra a genética e o corpo espiritual como modelo, eu vou, digamos assim, plasmar, reproduzir no corpo físico aquela lesão que eu trago no corpo espiritual. Vai nascer uma criança com síndrome de Down, um problema qualquer assim, microcefalia, né? E numa determinada encarnação,
pode não ser suficiente, por vários motivos, de eu me livrar de certas lesões, então eu posso, em várias encarnações, trazer algo, né? Talvez não tão grave assim. A própria depressão, que está muito ligada a neurotransmissores, né? Noradrenalina, serotonina e outras, pode ser uma descompensação química do cérebro por coisas lá de trás. Porque existem crianças com depressão. A pequenininha está com depressão por falta de neurotransmissores. O que é isso? Não é uma ação tão drástica como nascer com uma síndrome de Down. Mas você vem com uma descompensação qualquer, que está ligada a coisas lá do perispírito. E quantas encarnações, de repente, você está lidando com esses problemas? Só um exemplo, né? Então, pode acontecer. Aí, lembrando aí de Jesus, né? Os espíritos que falaram aqui, muitos deles citaram isso, está no Evangelho de Mateus, capítulo 7. Por que vedes um argueiro no olho do vosso irmão, vós que não vedes uma trave no vosso? Quando Jesus falava essas coisas, ele tinha visão espiritual de tudo, ele estava muito além do que as pessoas entendiam da mensagem dele. Ou como dizeis ao vosso irmão, deixai-me tirar um argueiro do vosso olho, vós que tendes uma trave no vosso. Aí ele pega pesado, né? Hipócritas. Retirai primeiramente a trave de vosso olho, então vereis como podereis tirar o argueiro do olho do vosso irmão. Né? Aí lá embaixo tem um comentário. É uma insensatez dos homens ver o mal nos outros antes de ver aquele que está em nós próprios. É preciso manter nosso foco em nossas atitudes e pensamentos. Tá? Aí eu descobri que existe um dia da tolerância, sabia? Eu não sabia. Nem eu. Pesquisando, dia 16 de novembro, marcar no calendário. Aí vem uma mensagem que é Mahatma Gandhi, né? Acho que encarnada. Sendo que eu sou imperfeito e necessito de tolerância, ao Gandhi, hein? Sendo que eu, Gandhi, sou imperfeito e necessito de tolerância e da bondade dos outros, também hei de tolerar os defeitos do mundo, até que possa encontrar o segredo que me permita remediá-lo. Totalmente em sintonia com a espírita do espírito, né? Top também, que veio para... simplesmente livrou a Índia do domínio dos ingleses, disparar um tiro, naquela... incentivando a não violência, né? E um espírito sempre, né? Calmo, passando amor. Então, é uma mensagem típica de um espírito mais elevado. E ele resume tudo que a gente está falando, né? Eu sou imperfeito, ele se vê imperfeito, né? Necessito da tolerância e da bondade dos outros, ele ganha, né? E também tem que tolerar todo mundo, né? É perdoar para ser perdoado. Obrigado. Vai cair bem todo mundo. Dona Marilene não veio. Não, está com dor. Obrigado. Aí vem duas questões lá nesse capítulo, que são muito importantes, porque a gente pode pensar assim, bom, eu tenho que ser tolerante e eu não vou abrir meu bico para falar de nada. Quando eu estiver ganhando, vou ficar quietinho na minha, porque eu tenho... Não é assim. O Espiritismo é uma fé raciocinada, né? E a gente tem que saber, por exemplo, você está aqui na crítica, vê alguém fazendo alguma coisa que é séria. Ah, não, vou ser tolerante? Não, tem que ir lá com jeito. Alertar a pessoa, cara, não faz isso, né? Você conversa com a pessoa, também não é na frente de todo mundo, ô cara, não faz isso. É diferente, né? Então, olha só a pergunta. Aí Kardec pergunta, né? Ninguém sendo perfeito, não se segue que ninguém tem direito de repreender o próximo? Olha a pergunta. São Luís que responde, está muito colado, né? São Luís com Kardec. Certamente que não, né? Que não o quê? Que não é isso. Não tem, você tem o direito, sim, de repreender alguém. Então, certamente que não, pois cada um de vós deve trabalhar para o progresso de todos, e sobretudo dos que estão sob a vossa tutela. Mas isso é também uma razão para o fazer com moderação, com uma intenção útil, e não como geralmente se faz pelo prazer de denegrir. Nesse último caso, a censura é uma maldade. No primeiro, é um dever que a caridade manda cumprir com todas as cautelas possíveis. E ainda assim, a censura que se faz a outro
deve ser endereçada também a nós mesmos, para vermos se não a merecemos. Então, ele dá uma resposta, né? Você viu algo de errado no outro, você pode repreender assim, mas faz com jeito, faz com moderação, e olha para você para ver se você não faz aquela mesma coisa. Você está querendo repreender o outro e você também não faz aquilo que o outro está fazendo. Porque a gente sempre, parece que nós somos perfeitos, né? Então, entenderam a resposta e a ideia da coisa? Também não quer dizer que você não vai repreender, que você não vai chegar para a pessoa, mas normalmente nós somos aquele poço, né, de impaciência, de orgulho, que vê o erro no outro, caramba. Vocês já viram na TV, às vezes, quando acontece um crime, aí aparece parente da vítima, eu quero justiça, eu quero justiça. E às vezes, a pessoa que faz isso, que quer vingança, aí para o cara preso assim, ele quer pular em cima para atrocidar a pessoa. Já viram isso? Né? Quer justiça. Mas ela também, se deixar, faz justiça com as próprias mãos. Tá? Então é muito complicado o ser humano. Né? Nós temos que, essa é uma questão muito complexa que a gente está falando aqui. E eu estou reproduzindo o que a espiritualidade nos fala, né? Para cada um refletir, tentar usar isso na vida de cada um. Outra pergunta, será repreensível observar as imperfeições dos outros, quando disso não possa resultar nenhum benefício para eles, e mesmo que não as divulguemos? Então a pergunta é repreensível, é errado observar o erro dos outros, a imperfeição do outro, mas quando isso não traz nenhum benefício para ele, né? E mesmo que a gente não divulgue isso, aí ele vai falar, São Luís de novo, tudo depende da intenção, realmente, tudo depende da intenção. Certamente que não é proibido ver o mal quando o mal existe. Seria mesmo inconveniente ver por toda parte somente o bem. Essa ilusão prejudicaria o progresso. O erro está em fazer essa observação em prejuízo do próximo, desacreditando sem necessidade na opinião pública. Seria ainda repreensível fazê-lo com sentimento de malevolência e de satisfação por encontrar os outros em falta. Eu vou parar por aqui. Então, muitas vezes a pessoa que vê o erro do outro vê prazer nisso. Ah, tá vendo? Principalmente quando as pessoas não se cruzam bem. Sabe aquele negócio que o santo não cruza com o santo do outro? Verdade. Aí vê o outro errado. É mais fácil, pronto. fica mais evidente. Para ele atacar. Fica mais evidente o erro do próximo. Viu? Não falei? Então, isso é muito comum. Nós somos assim. Nós somos assim. Né? Me prejudicou, não vou levar desaforo para casa, vou rodar a minha baiana. Né? E se o outro é errado mesmo, aí que ele se sente no pedestal para ir em cima, é disso que a gente está falando. É um problema do orgulho, né, amigo? Orgulho. Aí o orgulho Orgulho é o fala grande muito alto, mal, a intolerância está junto com o orgulho, e aí cria-se um... E aí, de repente, se o outro também... Porque é difícil ser repreendido. Quem já foi repreendido ali? Todo mundo. Algo que você Acho que todo se mundo viu já foi uma errado. vez. Você não fica desse tamanhozinho? É, tive- E quando você reage? Não, eu não. Porque tem gente que reage. Né? Comigo, não. Né? Ou não se vai falar, não, fulano, mas você não tem condição moral de me chamar a atenção. Também tem isso. Então, tem situações muito complicadas que a gente tem que parar e refletir. Né? A gente está falando de assuntos complexos, cada um de nós, como eu falei, cada um de vocês vê a vida de uma maneira. Cada um de vocês tem uma índole, cada um de vocês tem uma evolução espiritual. Então, essas coisas são para a gente perceber no dia a dia, saiu daqui, né? A gente já vai estar nesse processo de um estar em contato com o outro, estar em choque. Né? Cabe a cada um se avaliar, né? Ver a trave dentro do seu olho e tentar, com isso que a gente está falando aqui, se redimir, procurar melhorar. E é isso que a encarnação é para isso. A nossa reencarnação é para isso. Às vezes a gente vai errar, não vai conseguir integralmente algo, mas é essa luta interior, que no fundo é uma luta interior, que a gente faz o progresso. É aí que a gente se desenvolve. E nós estamos numa fase, aí vamos falar um pouquinho, a Terra está entrando para ser mundo de regeneração, não é isso? Onde os espíritos, a gente falou no Evangelho, os que vão continuar, bem-aventurados, os mansos e pacíficos, pois herdaram a Terra, são aqueles que já desenvolveram um mínimo de sentimento de amor.
Até no Evangelho fala assim, você vai ver escrita a palavra amor na testa das pessoas. Né? Então nós temos que nos habilitarmos para esse mundo de regeneração. Nessas pequenas, grandes coisas, que são pequenas, grandes coisas. Né? A tolerância, a indulgência é uma delas. É fundamental que a gente saiba encarar o erro, a dificuldade do outro, olhando a nossa própria dificuldade, tolerando, né, entendendo e também vendo em você o que você tem de errado. É assim que se faz o progresso. É uma construção a cada momento. Há casos em que seja útil descobrir o mal alheio? Aí vão responder, essa questão é muito delicada mesmo. E precisamos recorrer à caridade bem compreendida. Se as imperfeições de uma pessoa só prejudicam ela mesma, não há jamais utilidade em divulgá-las. Mas se elas podem prejudicar os outros, é necessário preferir o interesse do maior número ao de um só. Conforme as circunstâncias, desmascarar a hipocrisia e a mentira pode ser um dever, pois é melhor que um homem caia e que muitos serem enganados e se tornarem suas vítimas. Em semelhante caso, é necessário balancear as vantagens e inconvenientes. Isso é muito complicado, inclusive dentro da casa espírita é muito complicado. Eu vou dar um exemplo assim por alto. Até dentro da casa espírita, uma pessoa que está fazendo algo de muito errado, prejudicou um, prejudicou dois, e aí o dirigente, ou alguém da casa tem contato com isso. Fulano está fazendo isso. Vai repreender esse cara? Vai divulgar isso mal? É complicado. É muito complicado isso. Mas, conforme ele diz, né, tem que ter critério, tem que ter equilíbrio para isso. Desvendar esse mal no sentido de eu não posso deixar que essa pessoa continue prejudicando o outro. Vou chamar para conversar e, de repente, vou ter que tomar uma medida mais séria. Isso pode ser feito, deve ser feito. Porque também eu vou me omitir, se alguém está prejudicando um, dois, três, prejudicando todo mundo. Se aquele negócio só prejudica aquela própria pessoa, vou conversar com ela se eu quero ajudar e deixa. Mas se está prejudicando a coletividade, eu tenho que tomar uma ação. Saindo da casa espírita, uma empresa, né? O cara está lá fazendo algo errado, está prejudicando. Eu vou chamar aquele cara, de repente tem que demitiu o cara. Pode ser até um bom funcionário, faz as coisas, mas está criando um auê dentro da empresa, e é assim. Né? Agora, como eu vou fazer isso? Essa é a questão, moderação. Né? Não vou fazer para prejudicar, para botar o nome da pessoa mal por aí. Então, são questões muito delicadas com as quais a gente se depara. Nessa questão da tolerância, de ver o erro às vezes, e às vezes ter que tomar uma atitude, porque às vezes a gente tem que tomar uma atitude, né, com relação àquele erro, àquela dificuldade. Tá? Aí falando de indulgência e tolerância, vão ter essas situações. Na casa espírita, acontece, vai acontecer, né, porque nós somos imperfeitos, entre parentes e amigos, o tempo todo, né, marido, mulher, pais e filhos, no ambiente de trabalho, com os estranhos na rua, que tu vai sair daqui, nós vamos ver muita coisa errada, muitas vezes essa coisa vem contra nós, né? Entre casais, entre pais e filhos. Então, o tempo todo, esses desafios se apresentam para nós, tá legal? O tempo todo. E vamos colocar em mente que nesse processo que a Terra está de transformação, já é mais do que tempo de nós reconhecermos certos erros que a gente ainda comete, já é mais do que passou da hora da gente exercitar essa tolerância, né? Essa coisa que nos agride, e também aí entra a questão do perdão junto. E quem foi o ser que teve que ter a maior tolerância, a maior indulgência, e a maior capacidade de perdoar, quem foi? Jesus. Jesus. Porque esse não tinha imperfeição. Esse é perfeito. Ele só moldou um corpo para o governador espiritual do planeta, simplesmente. Né? Jesus não dirige só a nossa vida desencarnados, desencarnados também. Naquela ideia de que não existe o mundo dos mortos, de uma coisa só, nós é que criamos essa divisão, vivo e morto, todos estão vivos, né? Ele dirige o planeta.
30 bilhões de seres que tem a Terra. 7, 8 do lado de cá, o restante do lado de lá. Né? E o espírito não precisa mais reencarnar. Então, para que ele reencarnou? Para ele ensinar. É como se ele falasse, sai da frente Moisés, sai da frente, né? Agora vou eu. Imagina esse momento na história do planeta, do ponto de vista espiritual. O próprio governador reencarnando. O que nós fizemos com ele? É o amor encarnado ali, né? Cuspimos na cara, chicotada, mas não é chicote só de couro, não. Quando ele foi chicoteado, aquele chicote com bola de metal para arrancar pedaço da carne. Quando ele foi para a cruz, já tinha perdido muito fluido, muito sangue, tanto que levou horas, né? Porque na cruz foi levava dias. Mas ia entrar a Páscoa, tiveram que ter um método mais severo, né? E qual uma das últimas frases dele? Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem, sabem quem eu sou. São crianças espirituais, né? Total indulgência, total perdão, né? Então, a referência maior que a gente tem é Jesus, em relação a isso. Isso aqui é dos ciclos evolutivos dos mundos, né? A Terra está passando por essa fase aqui, de prova de expiação para regeneração. Então, esse momento que a gente está vivendo encarnado, ele é muitíssimo importante. Como alguns dizem, é a encarnação mais importante de todas, porque no momento da transição, estar encarnado agora é um bilhete premiado. Né? Nós estamos vivendo os dois mundos. Cada um aqui, talvez existam pessoas aqui que já vivam intimamente no mundo de regeneração. Porque essa história de regeneração não é algo que vai acontecer em volta de nós. As pessoas esperam muito isso, acontecer por fora, é dentro. Eu vou me habilitar pelos meus sentimentos, pelas virtudes, a indulgência é uma delas, eu vou me habilitar a viver no mundo de regeneração. E muitos já vivem nesse mundo de regeneração intimamente, enquanto outros ainda estão muito próximos do mundo primitivo. E aí vem a separação do joio do trigo, né? Aqueles que estão muito próximos, né, do mundo primitivo vão ter que ser exilados, vão ter que ser retirados, a separação do joio do trigo. Então, que nós consigamos nos habilitarmos para viver esse mundo de regeneração, desenvolvendo essas virtudes que Jesus falou. Uma delas, a indulgência, né, a tolerância. Tá? E vamos colocar o perdão junto aí também. Ok? Então, que a gente possa aproveitar a vida, refletir sobre essas coisas e construir esse homem novo, né? E à medida que nós fizermos esses progressos, a felicidade vem junto, o bem-estar vem junto. Talvez a gente não precise sofrer tanto numa próxima encarnação. Se a gente aproveitar bem agora, a gente já vem em outra condição. Né? Imagine a Terra daqui a 50, 100 anos, a tecnologia, se as guerras tiverem deixado para trás, aí a gente vem para reconstruir o planeta. Serão espíritos já mais iguais no sentimento, né, nos objetivos, e aí a gente vai ter uma condição de vida muito mais feliz, porque ao longo dessas encarnações todas, nós conseguimos construir esse homem novo. Aqueles que não conseguiram, vão para uma outra escola, né? Porque a Terra é uma escola. Então vamos nos habilitar para essa nova vida, né? E agradecer muito a Jesus, agradecer os espíritos que estão aqui, que são extremamente indulgentes com a gente, né? Uma atitude de muito amor, e a gente tem que ser muito grato a eles, e obrigado aí pela atenção. Tá? Palmas para ele. Né? Não.